É interessante, Nilson, a gente fazer uma história, uma linha do tempo com relação a esse tipo de aposentadoria. Porque não existe apenas uma aposentadoria. Existem várias aposentadorias. E qual era a intenção do legislador? O que é a aposentadoria? É um benefício programável. Ou seja, o trabalhador, ele se programa, ele se organiza para quando chegar a uma certa idade, ele diz, eu não quero mais trabalhar e eu quero viver daquela renda que será paga pelo Estado. Ali ele programou um tempo, né? Exato. Então, uma das anomalias jurídicas que existia era essa aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque o Estado, quando a fez, ela quis prestigiar aquelas pessoas que trabalhavam muito, como se fosse um risco social. E trabalhar não mata ninguém. Eu nunca vi ninguém morrer de trabalhar. Pelo contrário, trabalhar dignifica o homem. Então, é terapia, né? Exatamente. Quando foi no ano de 2019, o Congresso Nacional, mediante aquela reforma previdenciária, retirou, expurgou, excluiu. Jogou fora, botou na lata do lixo este tipo de aposentadoria. Ou seja, para quem está ingressando, vamos deixar bem claro aqui, para quem está ingressando no mercado de trabalho, para aquela pessoa que vai começar a trabalhar hoje, dia 7 de janeiro de 2025, ele não tem mais direito para requerer pedir este tipo de aposentadoria. Por quê? Porque em 2019 ela foi retirada. Mas para aquelas pessoas que já começaram a trabalhar antes de 2019, elas podem sim requerer esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria por pontuação. Essas são as aposentadorias que sofreram muito, mas muito mesmo com a reforma previdenciária de novembro de 2019. Agora foi essa renovação agora desse ano é para aqueles que contribuem, né? Exato. Contribuem ali ao INSS. Todo mesinho tem aquele descontinho ali. Exato. O que é que aconteceu, Ranilson e Sebastião? Antigamente era necessário apenas você completar 35 anos de contribuição e ali você já pedia sua aposentadoria. Mas com qual idade? Não, antes da reforma não existia idade. E não, só contribuir 35 anos e se aposentava. Exatamente, 35 Dava anos. Entrada, homem, né? porque o homem, por ser mais trabalhador, por ter essa força, eu vou até brincar, por ter a testosterona, né? Certo, que permite que a gente tenha uma força física, um vigor físico maior. Então, levou-se em consideração que o homem trabalharia mais, então ele bastava ter 35 anos de contribuição. E a mulher, 30 anos de contribuição. Contribuindo ao INSS. Exato. E com a reforma isso mudou. Foi estipulado para o requerimento, para o pedido, uma idade mínima para que fosse realizado o pedido. Não só a idade, mas também outros requisitos para aquelas pessoas que porventura que viesse a pedir. É a chamada regra de transição. Além da contribuição, tem a questão dos pontos ou não vai mais? Tem sim a questão dos pontos. Inclusive hoje, se a pessoa quiser, o que é essa questão dos pontos aí? É a soma entre idade e o tempo de contribuição. E se você atingir aquela pontuação hoje para a mulher de 92 pontos e para o homem 102, exatamente, a pessoa vai ter direito ali à aposentadoria por pontuação, que é uma aposentadoria por contribuição, eu vou chamar assim, híbrida, mistura idade com a pontuação. E essa pontuação vai aumentando ano a ano? Até 2031 ela vai aumentar. A idade também? A idade e a pontuação. A pontuação, né? A pontuação vai aumentando até o ano de 2031. Rapaz, eu quero me aposentar antes. Exatamente. Você que é radialista tem aposentadoria especial. Essa também sofreu alterações que, para que a pessoa possa vir a requerer, a pedir, é necessário agora uma idade mínima, além de trabalhar em condições especiais. Eu entendo, existe aí uma ação de inconstitucionalidade da norma referente a essa aposentadoria especial, tá para ser julgado, ninguém sabe quando é que isso vai acontecer, que esse mecanismo de idade mínima para você ficar exposto a um agente nocivo fere o princípio constitucional da vida. Então, existe a possibilidade de ser expurgado, retirado, e a aposentadoria especial ela ser aí computada apenas com o tempo de exposição a agente nocivo, retirando aí a idade mínima ali da exposição, porque eu acho que isso aí também é muito danoso para o segurado, para o trabalhador que fica ali exposto a condições especiais e ainda tem que completar uma idade mínima
para poder ter ali o seu benefício vencido. Doutor, agora aumentou, né? As mulheres vão ter que ter 59 anos, pelo menos 30 de contribuição. Pronto, isso aí, exatamente. Com a questão a nova regra, né? A nova regra estipulou aí uma idade mínima para você poder requerer esta aposentadoria. Só que tem uma casquinha de banana aí, Anilson. Ah, meu Deus. Qual é a casquinha de banana? A mulher, ela tem que ter 59 anos e ela já tem que ter completado antes de 2019 os 30 anos de contribuição. E se não completou, aí vai para a regra de transição com relação ao pagamento do pedágio. Eita, que você danado. pode pagar 50% do tempo faltante ou 100% do tempo faltante, e isso interfere em quê? O que é que muda? No valor que será pago da aposentadoria, que também mudou com a desgraçada reforma previdenciária. Esse pedágio vem complicar muito, gente. Se você entra no pedágio, aí recebe menos, né? Ou não? Olha, quando se fala em reforma previdenciária, nunca vem coisa boa. Nunca vem coisa boa. Um exemplo claro foi o que aconteceu agora com o governo que tem os seus princípios socialistas, quiseram desidratar, praticamente tornar impossível, ia virar missão impossível. Quiseram desidratar a concessão do BPC Loas. BPC Loas. Ou seja, com regras bastante rígidas, mas graças ao legislativo isso não foi permitido. Enrijeceu com relação a algumas coisas, que nada mais é do que um pente fino prolongado, mas as condições primárias permaneceram. E quando se fala em reforma, é isso que acontece, é a retirada de direitos, alegando o Estado que a Previdência é negativa, causa um déficit, mas isso o Paulo Paim já apresentou um estudo, inclusive o Alexandre de Moraes, recentemente, em uma entrevista, ele disse que a Previdência, ela é superavitária, e que de fato é. O que o legislador, o que o executivo não mostra é o desvio das verbas que são propostas para a Previdência, que eles usam em proveitos de emendas parlamentares, o que o Flávio Dino acabou de fazer agora, barrando aí metade dos valores, dos bilhões que são destinados para o legislativo. Sem comprovação. Exatamente. Então, o que faz com que a Previdência ela seja um órgão deficitário é a gestão. Gestão, ela condiz sempre qual é a direção que o país vai tomar e as reformas que vão ser realizadas. E para onde vai também esses investimentos? Aí ninguém sabe, né? Aí ninguém sabe. A pergunta é essa, né? Ninguém sabe, ninguém viu, ou seja, enfim, mas... Então, doutor Hugo, na prática, quem teve o seu tempo de contribuição até 2019 tem uma vantagem com relação... Tem, é o melhor dos mundos, eu digo. Por quê? Porque ele pode escolher qual regra ele vai aplicar. Se a pessoa de fato completou o requisito do tempo de contribuição de 35 anos, um homem, e ele continua a trabalhar, ele já tem ali uma coisa chamada de direito adquirido. Então ele pode tanto utilizar a regra nova, desde que ela seja mais vantajosa para ele requerer a aposentadoria, como ele também pode requerer a regra antiga, para que ali seja aplicado o que seja mais benéfico. Inclusive, Ranilson e Sebastião, o INSS é obrigado, isso aí é obrigado a conceder o melhor benefício requerido pelo cidadão no momento do seu pleito ali. De repente o cara é leigo, vai lá, mas aí, por obrigação, o INSS tem que propor a ele o melhor. Exatamente. O que é que o INSS faz? Qual o mais fácil? É aquela concessão, é como se fosse uma concessão automática. Chega lá, pede, o que vier primeiro concede. Então, é interessante que qualquer cidadão que tenha às vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Mas exato, INSS, pedido. Né? É tanto que alguns contribuintes, poxa, mas eu contribuí com tanto e agora minha aposentadoria veio pela metade. Isso. É interessante que procure um profissional responsável para que possa fazer uma análise prévia ou posterior, para que veja se a concessão foi ou não correta. Porque muitas vezes ele já tem cumprido o requisito anterior à lei e foi aplicada a regra nova, que é altamente danosa para a concessão da benefício aposentadoria. Complicou. Cara, é complicado, o cálculo tá pesado, certo? Um exemplo, antigamente existia um descarte dos menores salários de contribuição, ou seja, era computado 80% dos maiores salários de contribuição
desde julho de 1994 até o momento do requerimento, feito a média aritmética desses salários, aplicado o danado do fator previdenciário, que é outra coisa que ferra com o valor da aposentadoria, e assim era dado o valor da aposentadoria. E, cara, o que acontece hoje, eu chamo de anomalia jurídica, foi um ninjutsu do governo aí, para tentar baixar e reduzir os custos com relação ao pagamento dos benefícios, é que eles aproveitam 100% do valor do período contributivo, ou seja, se tiver muita contribuição em cima do mínimo, o cara vai se lascar no momento do seu pedido da aposentadoria. Eu uso a linguagem popularmente. Vai se lascar quando vê quando vai chegar, né? Quando vai receber. Exatamente. Né? Muita gente diz o seguinte: eu contribuí em cima de 3 salários, só estou recebendo 1,5 salário, justamente por conta da forma de cálculo que o governo faz. A forma de cálculo que o governo faz. Por isso, aquele negócio de levar alguém especializado, procurar um especialista, né? Tem outra coisa, não se prejudicar. Sebastião, que se a pessoa for começar com sua vida laboral agora, ela tem que pensar numa coisa chamada planejamento previdenciário. Isso é importantíssimo. Procure um profissional que de fato tenha o gabarito para que lhe oriente nesse sentido. Para quê? Ele vai indicar, ele vai fazer um cálculo bem para frente, dizendo, pague isso aqui durante sua vida laboral que você vai conseguir se aposentar com X, desde que não tenha reforma. Porque quando tem reforma, aí tenho certeza que a aí reforma muda, não é boa. É boa, mas aí o cara vai se adaptar e vai orientar novamente e vai dizer como é que a pessoa tem que se comportar com relação ao pagamento dessas contribuições. Só lembrando a quem está ouvindo, doutor Vitor, né, que a gente está falando de aposentadoria por contribuição, não é por idade, né? A aposentadoria por idade continua a mesma coisa. 65 anos homem, 62 mulher, porque já completou a idade, ela também passou por uma regra de transição, mas acho que em 2023, se eu não me engano, já completou o tempo, e a mulher passa a se aposentar hoje com 62 anos e 15 anos de contribuição, né? Que é a chamada o homem, 20 carência. anos, né? O homem continua 15 ainda, por idade. Por idade. Certo? Rapaz, é uma notícia assim que deixa os coitados tristes. Bora ouvir os ouvintes? Cuidado com o site diz aí. O site às vezes dá a informação errada. Vamos ouvir os ouvintes aqui. Esse doutor Vitor Hugo tá ouvindo aí. Oi, meninos, boa tarde. Boa tarde, doutor Hugo. A dúvida que eu queria tirar hoje é o seguinte: eu tenho uma irmã que ela completa 54 anos, agora em abril, e ela tem toda a documentação pela zona rural. Ela vota no estado, na divisa aqui, no estado da Paraíba, e tem toda a documentação, sindicato, tudo atualizado, tudo, a documentação da terra, tudo de lá da Paraíba. Só que aí, por o fato de ela ter um filho autista, teve que vir fazer tratamento aqui em Serra Talhada, porque na Paraíba não dispõe a divisa daqui, né? E aí o cadastro único é aqui, por conta das viagens do TFD, que faz tratamento no IMIP aqui, e aí o cadastro único é aqui em Serra Talhada. E esse ano foi dado a entrada no segundo safra lá, no seguro safra lá na Paraíba. E aí veio um negado dizendo que tinha o cadastro único em outro estado. Então, como ela completa os 50 anos que ela vai se aposentar, que ela já tem direito da entrada esse ano, o que é que a gente tem que fazer para mudar? Porque tem 17 anos que a gente já tem esse cadastro único aqui, se ela tem aqui em Serra Talhada. Olha só, eu não mudaria nada, porque o fato dela vir apenas a fazer o tratamento das crianças aqui, porque aqui tem uma estrutura maior, não lhe retira ali a característica dela ser segurada especial agricultora. E principalmente por se tratar de divisa. Isso é facilmente explicado no momento do requerimento. O que eu recomendo para ouvinte aí procure um profissional da sua confiança para orientar e acompanhar o momento do requerimento e que possa esclarecer de uma forma, uma clareza solar para o servidor no momento que for analisar, que trata-se de uma divisa e que ali ela cumpre com os requisitos da aposentadoria rural, que da mulher são 55 anos e 15 anos de atividade rural exercida ali no seu seio familiar. Vamos ouvir mais um ouvinte, doutor Vitor. Bom dia, Ranilson. Pergunta ao advogado aí, por favor, porque eu sou microempreendedora. Quando eu completar 62 anos, completa 15 anos também que eu contribuo. Aí eu gostaria de saber se eu já posso dar entrada à aposentadoria
se eu vou ter direito ao o PPC ou ao, como é que diz? Ao 10º. Me informar aí, por favor. Ranilson, ela não pode, não, ela deve e ela vai ter direito sim à aposentadoria por idade. Por idade, né? Isso por que eu ia idade. falar, né? Porque 60 anos, né? Com 15, né? 62 anos. Com 15, né? Com 15 anos de contribuição. Né? Ela fez uma casadinha aí perfeita, completou a idade, completou o tempo de contribuição, pode correr para pedir, que é só correr pro abraço e receber a cartinha lá de amor do INSS. Opa! Ela vai direto que ela está aposentada. Vai direto no INSS ou procurar alguém? Olha, Ranilson, ela pode ir sim, através do meu aplicativo do meu INSS, fazer logo a requisição por lá. Mas eu sempre recomendo procurar um profissional que possa orientar. Poderia ser Dr. Hugo? Olha só, a OAB até não permite que seja divulgado isso. Ela pode procurar qualquer profissional que seja da confiança dela. Qualquer profissional, qualquer conhecimento que ela tenha, que seja da confiança, ela pode procurar, independentemente de quem seja. Certo. Vamos aqui a mais um ouvinte. Deixa eu trazer aqui. Boa tarde, Ranilson, Sebastião. Então, vou fazer 55 anos agora, no dia 19 de janeiro. E gostaria de saber se eu tenho direito. Eu moro no sítio, mas porém eu trabalho na cidade, porque aqui no sítio não tem meio de vida, né? Aí eu tava pagando o sindicato. Aí a menina do sindicato disse para mim que eu não poderia mais pagar, porque eu trabalho com registro na carteira na cidade. Aí ela disse que eu não tenho direito à aposentadoria aqui pelo sítio, mesmo morando aqui e tendo o ITR da terra. Aí eu queria saber do doutor Vitor Hugo se eu tenho um direito, porque mesmo trabalhando na cidade, comprova que eu não tenho renda aqui do sítio, entendeu? Aí eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar pelo sítio. Olha só, Nilson, respondendo aí a nossa querida ouvinte, infelizmente, essa aposentadoria com 55 anos vai depender da situação, há quanto tempo ela esteja trabalhando fechada, pode prejudicar sim o requerimento da aposentadoria do segurado especial ou agricultor. Isso não quer dizer que a pessoa que mora no sítio vai ter direito apenas à aposentadoria do sítio. Eu costumo até dizer o seguinte: se eu moro no sítio, eu vou ser considerado que tipo de trabalhador? Agricultor, né? Não. Qual tipo, eu né? posso ser advogado e morar na zona rural. É verdade. E eu posso ser agricultor e morar na cidade. Zona urbana. Isso não impede, o fato da localidade onde a pessoa esteja residindo, não impede o que é que ela quer ser. Se ela quer ser médico, quer ser advogado, quer ser agricultor. Agora, o seguinte: a partir do momento que ela sai da zona rural, vem para a zona urbana, ficha a carteira e ultrapassa 120 dias por ano, ela deixa de ser segurado especial agricultor e passa a ser segurado urbano. Quando isso acontece, ela pode se aposentar? Pode, com 62 anos, ou uma aposentadoria por idade híbrida, que é quando soma o tempo rural, a qual ela passou no sítio, e o tempo urbano, a qual ela foi contribuinte. Faz aquela soma, né? Exato, ela não perde o direito de se aposentar, só vai ser uma aposentadoria diferente e com 62 anos. É como o doutor falou, são várias, né? Vários Exato, tipos, são vários né? tipos de aposentadorias. Olha, bom dia, doutor. Ela mandou cedo aqui, né? Para saber se uma perícia de BPC Loas de uma criança autista foi aprovado, tenho que procurar o advogado ou INSS? Olha só, se ela contratou o advogado, ela pode comparecer na localidade ou ligar para o escritório dele, que ele pode dar sim, ela pode informar, se já tiver o resultado, se foi concedido ou não a questão da perícia, porque são duas perícias que a pessoa vai passar quando se trata de BPC ao deficiente, que é a perícia social, que ali vai avaliar quem está descrito ali no CAD único, na ficha resumo do CAD único, ver se cumpre com os requisitos. Eu não gosto dessa palavra, que é miserabilidade, é uma palavra muito forte. Eu acho que poderia ser vulnerabilidade social, que ela é mais adequada à situação, e o requisito da deficiência, seja ela a deficiência de longo prazo, que impeça ali a socialização da pessoa com relação à inserção dela no meio social. Se passar por isso, o benefício vai ser concedido, certo? Então, tanto o advogado ele pode sim dar a notícia, como também o INSS. E se o advogado trabalhou e o INSS deu a resposta, isso não impede que o advogado seja pago pelo serviço que foi prestado. Né? Por quê? Porque ele deu entrada, ele requereu, ele cumpriu ali com o seu papel social. Fez a parte dele. Exatamente. O fato do INSS dar a resposta, isso não impede que o advogado venha receber
pelos trabalhos que foram prestados ao segurado referente ao benefício. BPC Loas também, que também é outro tipo de benefício, né? Exatamente. Outro benefício. Tem mais ouvintes aqui? Oi, Sebastião. Tá ouvindo? Tô. Já Não, é som. boa tarde, né? Que é Isso. 12h28. É, dona Bonita. Sebastião, procurando aí a doutor Vitor Hugo. Eu sou aposentada, meu marido era da rede ferroviária. Aí o que é que acontece? Meu salário tá 2.000 e pouquinho. Não chega a R$3.000, não. E sou aposentada. Fiquei com a aposentadoria de meu esposo, ele da rede ferroviária. O senhor acha que tá certo essa aposentadoria, meu marido sendo federal, aposentado da rede ferroviária, e eu ganhando menos de R$3.000? Ou eu procuro um advogado e vou lá no INSS? Me diga aí alguma coisa. Aí, doutor, vem aquela questão. Boa tarde, tudo de bom pra vocês. Boa tarde, dona Buruca. Vem aquela questão, né, do cálculo, né? Que ter procurado alguém, né? Poderia procurar, mas eu tenho um certo conhecimento com relação a essa questão da aposentadoria da Refesa, Da da Refesa, antiga né? Refesa. É. E por conhecer também de dona Buruca, eu acho que já passou mais de 10 anos da concessão ou da morte do marido dela. Infelizmente aí não cabe mais revisão para o benefício. Ela poderia até tinha até uma tese da equiparação salarial referente aos da ativa com relação do passivo para com os funcionários da ativa, uma classificação referente à função, mas que não deu certo. Mas infelizmente aí não cabe revisão, ela vai ficar recebendo esse valor. Por quê? Porque depois da concessão do primeiro recebimento do benefício, a pessoa tem 10 anos para poder pedir ali a revisão do benefício. Né? Passou, não tem mais jeito não. Então bora outra aqui. Ô Ranilson, meu esposo tem 65 anos e 27 de contribuição. Aí ele continua trabalhando. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Quais os requisitos que ele vai concorrer a essa aposentadoria? Esse caso é interessante. De poder, pode. Mas será que é a melhor aposentadoria para ele poder requerer? Entendeu? Por quê? Porque ele já completou com os dois requisitos para aposentadoria por idade. Idade, né? Que é E contribuição, 65 anos e a contribuição, a carência mínima, são 15 anos. Mas aí o questionamento é, e se ele passar um pouco mais de tempo? E será que ele foi aluno aprendiz para que você possa esticar esse tempo para que o cálculo do benefício seja melhor? Então, qual o valor da contribuição que ele paga? Todos esses questionamentos têm que ser avaliados no momento do requerimento. Tem todos uns cálculos, né? A ser feito, né? Porque vamos supor, se ele trabalha recebendo um valor de salário mínimo, aí não importa, pode requerer que ele está perdendo tempo, ele tem que pedir a aposentadoria, ele pode continuar trabalhando e pode aposentado, né? E vai se aposentar. Agora o seguinte, se ele contribui acima do mínimo, os 2 a 3 salários, tem que fazer uma série de questionamentos aí, um estudo, um planejamento para o momento do requerimento, para que essa pessoa não venha se prejudicar no momento de pedir a aposentadoria. Porque se você já esperou até agora, se você esperar mais 1 mês, 2 meses, 6 meses, tem uma diferença gritante no momento da concessão do benefício. Boa tarde, doutor. Tem algum problema? Aliás, quem tem problema de coluna, né? Está com um laudo e vai fazer 60 anos este ano. Já pode dar entrada na aposentadoria? Pergunta, doutor Vitor. Pronto, tá aí. Olha só, o benefício por incapacidade não tem hora para você pedir. Você está incapaz, né? Um exemplo, eu tenho 41 e já tive um problema de saúde. Então, eu requeri e foi concedido. Enfim, não tem idade. Eu tô com 60 anos. É o quê? Mulher, homem? Se for mulher e está incapacitado, eu requereria. Por quê? Porque são 2 anos aí, se a pessoa vier a receber 2 anos. São 2 anos aí que você... Ela falou que é um homem. É um homem. Então, 65 a pessoa vai se aposentar. Se for agricultor, o homem se aposenta com 60. Se cumprir com o requerimento... Isso por idade, né? 60 anos por idade. Mas se ele está incapaz, já poderia ter pedido, né? Poderia, se for agricultor... ele poderia pedir até a aposentadoria por idade. Se for contribuinte, ia com 65, mas ela está dizendo que é agricultor, não compensa aí pedir, pelo menos não estou vendo as outras documentações que essa pessoa tem, mas não compensa aí pedir o benefício por incapacidade. E sim, se de fato a pessoa, olha só que jogada aqui, se a pessoa está com 60, está incapaz de forma plena,
eu pediria, aliás, a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque eu ainda posso ter um acréscimo de 25%, coisa que não tem em nenhum outro benefício, desde que cumpra com os requisitos. Ou seja, está incapaz de forma de exercer sua atividade de forma plena. Então eu pediria um benefício por incapacidade e não a aposentadoria por idade, porque eu posso ter um acréscimo de 25%. Mas nesse caso da aposentadoria por invalidez, aí vai passar pela perícia do INSS, vai né? passar pela perícia por INSS, mas tem o seguinte: benefícios ou beneficiários com mais de 60 anos, eles não devem passar por aquela perícia repetitiva que tem. Porque o que é que o INSS faz? Aquela que é de ano em ano? Cara, não, eles matam na unha. Eles dão um exemplo, eles podem dar até 180 dias, 6 meses, de uma forma contínua, depois você começa a fazer de novo. Só que existe uma instrução normativa, a lei que rege os comandos dos servidores, que meio que proíbe que essa perícia seja realizada para pessoas maiores de 60 anos. E que eles fazem. E se a pessoa procurar um advogado ou procurar uma pessoa de sua confiança, ela ingressa na justiça, comprova que de fato não tem mais condições, e essa aposentadoria, o benefício por incapacidade temporária, ele pode ser convertido, transformado em benefício por incapacidade permanente, certo? E se precisar de ajuda do terceiro de forma permanente, vai ter uma majoração de 25%. Entendeu? Então é uma estratégia aí jurídica para que a pessoa possa aí receber um pouco mais na sua aposentadoria. Agora tem mais ouvinte aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. E aqui é Zenilda. Eu vivo muito doente e já estou com benefício pelo INSS. Tenho uma perícia por dia 4 de junho. Só que eu mesmo estou achando muito difícil, porque toda a vida trabalhei desde os meus 10 anos de idade na roça. Aí depois já consegui o emprego de merendeira no município e trabalhei. Já contribuí mais de 13 anos. Realmente, se fosse no cálculo certo, desde quando eu entrei, já dava, eram uns 20 anos. Mas, como só foi repassado para o INSS um bocado, que até agora eu fui lá e puxei o extrato, mas vivo muito doente. Tem dia que amanheço que nem me levantar de uma cadeira eu não posso com tanta dor, né? Que eu faço tratamento em Recife. E sábado completei 55 anos. Só não sei como eu vou me aposentar. E estava com o meu contrato até dezembro de 2024. É aquela coisa, Ranilson, ela já recebe benefício? Ela disse que já recebeu um benefício por incapacidade. Isso aí ela pode ser convertido, pelas condições que ela se encontra, pode ser convertido em aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. E pelas condições que ela fala, pode ter sim aí um acréscimo de 25%. Então, às vezes, a melhor estratégia aí não é nem pedir a aposentadoria por idade, que de fato ela não tem a idade ainda, é com 62, é sim a conversão, a tentativa de conversão em aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Boa tarde, tenho 62 anos, 27 anos de contribuição. Há 10 anos tive de parar minha atividade, que era projetos feitos no computador. Adquiri doença por esforço repetitivo e não mais consigo trabalhar em quase nada que demande esforço físico. Pergunto, tenho direito a algum benefício contínuo? José Nunes, da Rua do Rodeio. Olha só, seu José Nunes, já que você está sem condições, é interessante primeiro saber quando foi sua última contribuição para o INSS, para ver se ele tem uma coisa chamada qualidade segurada. O que é isso? Nada mais é do que saber se ele está ou não protegido ali pelo INSS. Caso ele esteja, é interessante que ele procure um profissional da saúde que possa laudar e dizer com quanto tempo ele tem que permanecer afastado, para que só assim ele possa requerer o seu benefício por incapacidade temporária ou, quiçá, uma conversão aí em aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente aí, depois da reforma, colocar essa nomenclatura. Outro ouvinte. Nilson e Sebastião, a Silmar. Eu vou completar 62 esse ano. Eu quero saber aí do doutor Vitor Hugo se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Eu já tenho, acho que mais de 15 anos de contribuição no INSS.
Obrigado, viu, meninos? Eu adoro esse acho. Eu adoro esse acho, porque é o seguinte, se você acha que você já tem, se você vai completar 62, com 62, Ilma, você pode pedir a sua aposentadoria. Mas antes, procura um profissional para saber se esse acho bom, né? Porque se for... Para tirar a dúvida do acho, né? Exato. Vai com fé que o INSS vai dar. Ó, doutor Vitor, pra gente cumprir aqui tudo certinho, Sebastião, a gente vai trazer 2 testemunhais, o bloco intervalo, o último, né? Deixa eu só perguntar aqui uma coisa para o doutor. Pergunta. Vitor, eu acabei de fazer o planejamento aqui de Sebastião aqui. Daqui a pouco mais perto, né? Era o ouvinte falando, eu já trabalhando aqui, dizendo. Tá vendo? Tá mais perto. Tem um ouvinte que tá dizendo aqui, boa tarde, doutor Vitor, quem teve doença crônica? Eu acho que não sei se se encaixa dentro do tema da aposentadoria, mas ela tá querendo saber. Aqui é previdência, meu amigo. Se você botar aqui, pronto, então, olha só. Boa tarde, doutor Vitor. Quem teve doença crônica, foi mutilada, tem direito à isenção de impostos em compra de carro, de imóvel? Depende. Se for considerado deficiente, sim. E depende da doença crônica. Existe uma lista de doenças que podem se isentar do imposto de renda, inclusive dá o direito aí a você comprar carro com desconto de IPVA. Ela foi mutilada, tá dizendo aqui, de câncer de mama. Aí foi mutilada. Olha, no câncer de mama, só pela questão da patologia, ela já tem isenção. O câncer é uma das doenças ligadas que tem a isenção do imposto e... Se for comprar algum imóvel... Também tem isenção, tem benefícios aí que a pessoa venha receber e dependendo da sequela que ela ficou pela retirada da mama e se ela for sim considerada deficiente, ela vai ter aí direito a comprar veículos automotores com uma isenção, acho que se eu não me engano é 20% em cima do valor do veículo. Ela diz que na prática não acontece isso, né? Não, a lei, ela é linda, ela é perfeita e maravilhosa. Mas quando você vai para o mundo real do negócio, não é assim que funciona. É por isso que eu sempre digo, cara, é bom você ter um amigo advogado, porque ele vai... Procure especialista. Não é que você não vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça você vai ter até com um advogado. Porque o cara, eu tô com um advogado, mas ele não tá fazendo... Você acha que ele não tá fazendo nada, mas infelizmente, até nós, operadores do direito, enfrentamos essa dificuldade as questões estruturais do judiciário. Então, assim, é bom procurar um profissional que possa lhe orientar para conseguir esses direitos, com muita briga, com muita luta e que principalmente que seja atuante, né? Ranilson, Sebastião, eu queria agradecer do fundo do coração pelo convite e me coloco sempre à disposição aqui da rádio e dos ouvintes para a gente poder vir aqui esclarecer e eu cumprir aqui, junto com minha classe, o nosso papel, que é dar esclarecimento e poder traçar o melhor caminho para que as pessoas possam ter o seu exercício ali do seu direito, principalmente referente às demandas previdenciárias, que são gigantes. Nós temos 203 milhões de habitantes, 80% desse pessoal está abarcado pelo INSS. Como é que diz que uma empresa, que eu vou chamar como empresa, um órgão, uma instituição dessa, não é superavitária? E fora o canal de entrada de dinheiro que vai para lá, não tem como ser... Não tem como ter esse déficit. Então é interessante que a população ela tenha esse hábito de procurar os profissionais para que possam orientar melhor no momento do requerimento. Já estou até aqui orientando nosso amigo Sebastião aqui com relação ao seu pedido de aposentadoria, mas é isso. É procurar se informar e sempre que vocês chamarem, vai ser um prazer enorme estar aqui elucidando. Queria só mandar um abraço para minha esposa, doutora Graziele Alves, minha filha linda Helenda. Coisa boa. Minha princesa. Estão lá, ligados. Toda a minha equipe. Vitão aí, meu videomaker que trabalhou aqui. É João Lucas isso aqui. João Lucas, mas João Lucas já trabalhou aqui. É verdade, é Vitor, é verdade. Toda a minha equipe, todos os meus clientes e amigos, um abraço e quero desejar, já que aqui é a primeira vez que eu estou vindo aqui à rádio, um feliz 2025. Coisa boa. E esse ano seja um ano brilhante para todos nós. Próspero.